Aproveitando aqui que o Mauro ainda tá no programa, daqui a pouco ele vai sair, que muita gente falou, né, da situação, da discussão que teve ontem em função do Jorge Jesus, e até eu acho justo, né, tá todo mundo aqui pra gente falar. A treta é no programa, nunca teve nada. Deixa eu sair daqui, eu não quero ficar no meio, não. Nunca teve nada fora, nada fora. São opiniões diferentes. E tem que ter... Flávio. Até o Vanderlei saiu. Tira a água. Tira a água que é pra não jogar no outro. E tem que ter opinião diferente, senão não tem graça. Senão não tem graça, mas fora não tem nada. Às vezes a galera acha que eu sou brigado com ele, que ele é brigado comigo. Não tem. Agora, o filho do Jorge Jesus me ligou ontem depois do programa. Não. Pra não falarem. Esperou o Mauro sair. Filho do Jorge Jesus. O cara quer dar uma posição. Ué, se a gente fala. Porque foi falado ontem. Foi falado. Pai, irmão, que foi filho. Foi falado ontem. Você pode falar o que você quiser. Eu vou fazer minha função como jornalista de quem me ligou. Me ligou e falou: eu vi quando questionaram por que meu pai não se pronunciou sendo contrário, dizendo que aquilo estava fora de contexto. Ele me autorizou a falar em meu nome, em nome da família, como Mauro Jesus, o Mauro, é o filho do Jorge Jesus. E ele disse o seguinte, eu vou ler para não ter nada diferente. Só para... não se posicionaram de uma forma contrária. O que ele diz é que faltaram muitas verdades e muita coisa foi tirada do contexto. A única informação é aí... Quando eu falei, eu fui chamado, ingênuo, também é a versão dele, tá? Porque falaram, ele sabia que ele era um jornalista, inclusive estava na coluna que o Mauro leu aqui, do Kleber Leite, que ele foi apresentado como um grande jornalista. E ele diz, é até meio... Mostra pra câmera. É até uma versão meio bizarra. Aqui, é até uma versão meio bizarra, que a única informação que foi dada pelo Renato Maurício Prado, quando ele se apresentou, é que ele vive com 12 cães fora do Rio de Janeiro, em Itaipava, e que ele era um ex-piloto de Fórmula 1. Isso é o filho do Jorge Jesus. Não, ele cobriu a Fórmula 1. O Renato cobriu a Fórmula 1 do Globo. E eu até falei isso pra ele. O Renato entende muito de Fórmula 1. Ele cobriu. E ele falou, ele se apresentou como um ex-piloto de Fórmula 1. Aí ele tem um ruído no meio aí. Não, e aí eu pergunto. Não, ele cobriu a Fórmula 1, acompanhou. O português de Portugal. Eu pergunto. Cobriu a corrida de Estoril. E aí eu pergunto. Ele não foi apresentado como um jornalista? Não. O que ele falou é que em momento nenhum o Jorge Jesus sabia que o Renato Maurício Prado era jornalista e que num determinado momento, ele até me escreveu aqui, que num determinado momento eu desconfiei de certas perguntas e comecei a perguntar sobre a carreira dele de piloto. Mas o meu pai interrompeu, seguindo o assunto. E para continuar, pois achava que estava num círculo de confiança. E aí o que ele diz, para fechar, é que as coisas que foram ditas naquele jantar não foram de todo passadas para fora de forma justa, real e fidedigna, muitas vezes tiradas do contexto. E aí quando eu falo com ele, que ele me ligou, eu falo, mas o que foi tirado do contexto? E ele fala aquilo. Tiago, uma coisa, ele falou que queria voltar um dia para o Flamengo. Só que foi passado de que ele queria voltar para o Flamengo um dia... Em 20 dias. E que ele só tinha 20 dias para decidir. E ele falou, não foi isso. E que ele só tinha até o dia 20 para decidir. E não foi assim. Ele falou que um dia queria voltar para o Flamengo e depois disso, perguntaram para ele, mas o que você vai fazer? Como é que vai? Ele falou, eu tenho 20 dias para definir minha vida. Eu tenho até o dia 20 para definir minha vida. Então, só deixando claro aqui, porque como foi um questionamento, ele me ligou para falar sobre uma versão, e aí eu pergunto, mas por que seu pai não falou? E aí ele diz, Thiago, o meu pai é um cara mais das antigas. O meu pai acha que ele tem que falar, que quem tem que falar é quem disse as coisas, que tem que provar. Ele não. Ele diz bem claramente que o que ele fala é na entrevista para os meus amigos. Ele falou. E ele não acha, ele é um cara conservador mesmo, ele é um cara turrão mesmo, e ele não acha que ele tem que justificar algo que ele não falou. E aí eu pergunto, mas eu posso falar no seu nome? E aí ele ainda fala para mim, eu vou pedir autorização do meu pai. Ele pede, e aí ele fala, pode falar que sou eu, o filho do Jorge Jesus, que estava no jantar.
É isso. Aí me perguntam, né? A galera sempre gosta de treta. Ah, mas você tá dizendo que o Renato mentiu? Não. O Mauro, filho do Jorge Jesus, tá dizendo que as informações foram passadas fora do contexto. E como ele me ligou e deu essa versão, eu quis dizer, até porque como o Mauro estava comigo no debate, pro Mauro também, para não falarem, esperou o Mauro, que o Mauro hoje tem um compromisso e ele vai precisar sair mais cedo. E aí eu preferi falar no ar, até perguntei para ele, quer que eu fale quando você estiver no programa, e aí tá tudo resolvido. Vamp, o que você acha, Mauro, se você quiser falar alguma coisa a respeito, porque agora tem uma posição da família, né? De uma pessoa que estava no jantar. Ele estava com a esposa e o filho, né? Tava com a mulher e com o filho. O que eu vejo assim, por exemplo, ó, eu ando muito na Vila Maria, né? Eu sou não vai ter nada aqui? Posso voltar? Pode voltar, não, nada. O que eu vejo é que a torcida do Flamengo, e não tem poucos flamenguistas em São Paulo, hein? Você viu que o Flamengo fez um Fla-Flu aqui há 2 anos da pandemia, no Pacaembu, lotado. E eu ando lá no União dos Operários, tem uma imensa torcida do Flamengo. Os caras eu cheguei ontem à noite lá, tava vendo o jogo do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, e o torcedor do Flamengo tudo falando, a gente quer que volte, o torcedor do Flamengo tudo quer que volte, o Jorge Jesus, principalmente depois que veio a entrevista do Bem Amigos. Não, a grande maioria do torcedor do Flamengo, sim. O torcedor, os caras, velho, Vamp, a gente assiste o programa, a gente quer que volte, velho, eu não sou dirigente do Flamengo, não. A manifestação é grande mesmo, os torcedores do Flamengo quer, porque quer, viu a entrevista e não estão gostando do trabalho do Paulo Souza. E ele até disse, né, que ele falou que ele tinha sido piloto na época do Ayrton Senna. Não escutou errado, então o que o Mauro dizia disse é que realmente pode ter entendido errado, que ele cobriu. Agora, como jornalista, ele não foi apresentado. O Kleber, que foi uma versão. Então o Mauro falou que o Kleber escreveu uma coluna. E o que eles dizem é que em momento nenhum o Jorge Jesus sabia que o Renato era jornalista. Tem a carta do advogado, Luiz Miguel Henriques, né, advogado do Jorge Jesus. Aí tem um trecho que me chamou a atenção aqui. Aspas para o advogado Jorge Jesus. Sobre aquelas que Jorge Jesus, terá produzido num círculo íntimo, declarações no caso, né? Atire a primeira pedra quem nunca, em privado, tenha proferido um comentário mais corrosivo a um camarada de profissão. Para mim é fim de conversa. Não, o advogado nem está dizendo. Atire a primeira pedra quem não já conversou, quem nunca, né, no privado, deu uma catiripapo criticando um colega de profissão. Então, parece que ele está dizendo o que aconteceu. Né? Não, sim, pode ter até... É o meu entendimento. Não, ele pode até ter... Mas depois que entenderam que o Renato Maurício Prado era piloto de Fórmula 1, eu posso também estar entendendo errado, né? Porque tá todo mundo maluco dessa história, né? Imagina, o Renato piloto de Fórmula 1... Ele se apresentou para fazer Roberto Pupo Moreno. Maurício Gugelminho. E você vê careca, né? O Renato não careca. E você vê que o Cria Cães também está aqui. Agora, ele falou isso. O advogado falou. Mas isso vazou. E também, sem você saber que a pessoa é jornalista, eu não faria. Mas o Kleber Leite diz o contrário, né? Então. Por isso. Porque eu acho que tem que ter as duas versões, como vocês mesmo cobraram. Sem dúvida. Como vocês mesmo cobraram. Pô, mas o Jorge Jesus não fala nada. Quanto mais eles falam, mais eu fico convencido de que ele realmente desceu a lenha dos caras. Eu tô me convencendo cada vez mais. Mas você acha que ele sabia que o Renato era jornalista? Porque isso eu acho que faz muita diferença também. Eu acho. Você conversar ali numa resenha. É possível. Ele viveu um tempo grande aqui no Brasil. O Renato é um jornalista que fala do Flamengo o tempo todo. Mas o Renato não estava na TV na época, Mauro. Na TV não estava. Não estava, mas tá na internet. Tá na casa do ex-presidente, Thiago. E tá na casa do ex-presidente. Porque eu sou muito sincero. Eu tenho um canal grande no YouTube, o Mauro também tem. Eu acho que até uma determinada época o Jorge Jesus nem sabia quem eu era. Sério, eu acho. Eu não acho que o Jorge Jesus, o Abel Ferreira, são caras que eles ficam vendo o YouTube, também acho. Instagram. Isso acontece. Tem o cara que é muito antenado, tem o cara que é muito antenado e aquele que diz que ignora redes sociais e não lê nada, não assiste nada. Tudo bem. Agora você está... Veja o contexto. Está na casa do ex-presidente, que é oposição, mas isso não está em discussão aqui. Está fora dos autos. E isso eu perguntei também, tá, Mauro, que o Vamp falou. Mas por que ele estava na casa do Kleber Leite? E eu perguntei, por que vocês estavam lá? De onde seu pai conhece? Da época do Flamengo. O Kleber Leite conhecia o meu pai da época do Flamengo. Ele frequentava. Então esquece o esquema político. Ele falou isso também. Agora, chega lá. Eu sou o dono da casa. Tá todo mundo lá. Esse daqui é o... Quem é esse convidado? Vamos admitir quem não conhece. Quem é esse cara? Naquela foto lá, o cara tá com o Renato está com uma camisa do Flamengo.
Ou não? Certo? Então quem é esse cara? Joga centroavante, alguma coisa? Não. Olha, não. Hã? Não sei se era a camisa do Flamengo, não. Não, era a camisa vermelha. Era vermelha e preta, mas não era do Flamengo, não. Não, cor do Flamengo. Não, sim. Tá bom. Então a camisa do Flamengo, as cores do Flamengo. Pronto, Para fazer correto. Chega lá, ó, esse aqui é o fulano de tal, ele, pelo menos o que ele escreveu, né? Fulano de tal, jornalista, tá pronto. A partir daquele momento, Jorge Jesus, estou com um jornalista aqui e vou falar sobre a influência da minhoca na agricultura. Pronto. Agora, então é só isso que eu acho. Será eu não estava na. O Jorge Jesus voltará a jantar na casa do Kleber Leite? Nunca, né? Não, e aí eu ainda pergunto. Então eu posso falar que ele foi apresentado como ex-piloto. Aí ele não foi apresentado como ex-piloto. Ele disse que era ex-piloto. Tá aqui. Foi a única info que ele deu quando se apresentou. Então, realmente, só para dar uma versão também, porque como a gente tinha cobrado aqui no programa, me ligou, eu falei, eu tenho a obrigação de trazer aqui a versão dele, porque ele viu, né, pessoas em comum que mandam, e ele me mandou e falou, então tem essa versão. Aí eu falei, eu não vou dar essa versão sem falar quem você é. Senão você é motivo de chacota. Você me contou, eu tenho que dar o nome. Eu posso falar que em nome do filho do Jorge Jesus, falar o seu nome, ele pode. Aí ele me perguntou, vou consultar meu pai. Consultou, e aí ele me deu o retorno e falou, pode falar. Então por isso que eu tô falando aqui, pra zerar também. E por isso que eu fiz questão do Mauro estar aqui na mesa com a gente. Quem você acha que tá falando a verdade, Vampeta? Ô, Renato Maurício Prado, apesar de você falar, eu tô indo para 8 anos de casa. Se os caras não mudar nada, eu acredito em você. Olha aí, o Vamp que foi criticado por ele recentemente. Criticado já não, eu sou muito sujeito, o Vamp é sujeito mesmo. Eu acredito no Renato Maurício Prado. Vamp acredita no Renato Maurício Prado. Ali, vem em mim. Acredito em você, Renato Maurício Prado. Agora, piloto não. Piloto não, aí não. Mas acredito na sua versão. Bruno Prado. Assim, eu sempre dei uma coisa para um lado e para outro. Eu acho que ele sabia com quem estava falando, Jorge Jesus. Eu imagino que sim. Vanderlei Nogueira. Por tudo que eu ouvi e por tudo que eu li, até agora, inclusive com esse fato novo, que você trouxe um fato novo aqui. Esse programa de informação. Tá certo? Um fato novo aqui. A minha tendência é acreditar no que escreveu o Renato. Flávio Prado. Parece que... Nossa, piloto de Fórmula 1 é muito... Ele pensou uma coisa melhor, eu acho que falou. Talvez ele não imaginasse que fosse ser publicado. Isso talvez. Sim. Mas saber que o cara é jornalista aí já é um pouco demais, né? Eu não sei. Bom, eu sou o único, então, eu acredito na família do Jorge Jesus, até porque quem está com o Jorge Jesus é muito fácil se todo mundo chegar aqui e falar o que o outro falou sem a gente acreditar na boca da pessoa. Eu não vou fazer corporativismo, eu sei que é a imprensa, tal, mas eu falo o que eu penso. Eu acho que eu tenho que acreditar na pessoa, ou se ela fala, ou se a família dela fala em primeiro lugar. Então, eu acredito na versão do piloto. Eu acho que pode ter havido um mal-entendido. Tá? Eu concordo com o Mal. Eu acho de Portugal com... Eu acho que pode ter havido um mal-entendido. Olha aí, ó. Vamos defender o Renato Maurício Prado e ele escreveu aquela vez, isso aí, comigo não tem isso não, irmão. Algum órgão de imprensa ainda dá microfone ao Vampeta. Mostra o tamanho da M. Mostra o tamanho da M em que se transformou o jornalismo esportivo. E aí eu vou responder. Nós damos sim o microfone pro Vampeta e ele é gigante. Todo mundo ama o Vampeta. Todo mundo quer ver o Vampeta nas redes sociais, nos programas. Cada vez mais, e ele é tão foda que ele tá defendendo o Renato Maurício Prado mesmo depois disso. Isso aí já foi. Como é que o senhor fala? Página virada? Não, pé de jornal, como é que negócio? Pé de página. Isso aí é pé de página. Já estamos em outra parada. Mas é isso. Isso mostra o caráter do cara. Eu acredito na versão aqui, graças a Deus, todo mundo tem caráter, cada um fala o que pensa. Eu sou o único que acredito na versão da família do Jorge Jesus. Não do fato do piloto. O piloto acho que pode ter havido um mal-entendido. Mas acredito que ele não foi apresentado como jornalista. Eu acredito. Isso aí é o Gabriel, hein? Nosso chefe. Tá dando gargalhada aí. Nosso gerente de esportes. Eu acredito que ele não foi apresentado como jornalista. E eu acredito sim que o Jorge Jesus não sabia
que isso seria vazado. Acredito mesmo, até porque pro Jorge Jesus seria perfeito que só vazasse a entrevista do Bem Amigos. Não, agora, ele faz a moral dele com a torcida do Flamengo, ele não se queima em nada, contanto que grande parte da torcida do Flamengo... Outra coisa que você falou aqui também muito importante é que, pra mim, na minha cabeça, como é que esse cara tem amizade com o Kleber Leite, que era rival, não inimigo, rival... Aí você falou, não, é tudo Flamengo, convive todo mundo, a eleição passa... Mas tem uma coisa convive, também, né? Viu? Isso é uma coisa real. Ninguém fala publicamente aquilo que fala em bastidores. Isso também é uma verdade. Todo mundo te policia um pouco mais. Outra coisa, quando o cara tá tete a tete, muda um pouco. É normal, né? Então isso também é uma coisa que tem que ser colocada. É verdade mesmo, é verdade. Está na casa do Kleber, isso acontece com todos os clubes. Um técnico conhece todos os conselheiros influentes. O cara tá lá, situação ou oposição, o cara conhece todos os conselheiros influentes. Isso tem lógica, né? Por que foi lá? Não. Aí já é um pouco de... estão programando para implodir a Gávea. Não é nada disso. Aí tem um pouco de teoria da conspiração. E outra coisa, o Kleber foi um cara importante, ou é um cara importante, foi um cara importante, presidente, ele tem peso dentro... Tinha uma empresa importante também, que pode até ter feito eventualmente algum tipo de negócio. Até aí, por isso que eu falo, essas coisas todas estão fora dos autos. A conversa é, sabia, não sabia, falou ou não falou. Isso acho que já ficou muito claro aqui, inclusive as versões, né? E você que está assistindo o programa, né, Asmar, fica com uma opinião ou outra, avalia, fatos novos podem surgir, não é... Para deixar muito claro que você está embarcando aí numa opinião forte, você não está nesse rolo. Entrei, querendo ou não entrei, mas eu faço o meu trabalho também, sem ligar muito pro resto. Você pode ter entrado, mas você entrou, mas você não está no rolo, você não estava no jantar. Você entrou pelo cano, viu? Não, aí é outra conversa, né? Opinião, ele recebeu informações. Eu não tô... Você sabe que eu respeito as coisas, né? Então eu só entendo isso. Por tudo que foi mostrado, eu também não estava na reunião, não falei com o filho de ninguém. Por tudo que foi mostrado, por conhecer as pessoas, conheço o Renato, eu acredito naquilo que foi escrito. Ponto. Amanhã surge uma outra informação. E a torcida do Flamengo também comprou muito barulho do Jorge Jesus nessa, porque tem um vídeo do Zico, inclusive questionando o Renato Maurício Prado, de coisas que já aconteceram, de informações que ele deu, e o Zico atacou pesado o Renato Maurício Prado recentemente no canal no YouTube. E esse vídeo vazou. E o Zico não fala mal de ninguém. O Zico não fala de ninguém. No YouTube. E realmente falar mal dele já depõe muito contra ele. Não, né? Teve um vídeo aí e a torcida do Flamengo, ela tá viralizando esse vídeo. Onde o Zico, ele fala de uma forma... Os caras não achei não pra botar isso. Mas eu nem acho que vale a pena colocar também pra não expor o cara, entendeu? Eu tô falando porque o Vanderlei falou e muita gente aqui mandou... Porque o Zico fala, e fala inclusive que ele foi cumprimentar o Zico depois, e o Zico fala, você tá me cumprimentando por quê? Depois do que você fez. Então, são coisas assim, e isso viralizou na torcida do Flamengo, então a torcida do Flamengo passou a ter essa situação.